Acima de sua cabeça puseram escrito o motivo da culpa e do crime de Cristo. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus, só um coração de mãe. Queridos irmãos e irmãs, sexta-feira, Paixão do Senhor. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos com atenção ouvir a narrativa da morte e paixão de Jesus. A partir do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 18, versículos de 1 até o capítulo 19, versículo 42. Dito isso, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron, onde havia um jardim. Aí ele entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira aí com seus discípulos. Então Judas tomou um destacamento e alguns criados dos sumos sacerdotes e dos fariseus e se dirigiu para lá com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Dize-lhes: Sou eu. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, retrocederam e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente: A quem procurais? Responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Mas se me procurais, deixai estes ir embora. Assim se cumpriu o que havia dito: Não perdi nenhum dos que me confiaste. Simão Pedro, que estava armado de espada e desembainhou, feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. O servo se chamava Malco. Jesus disse a Pedro: Embainha a espada. Não vou beber a taça que meu pai me ofereceu? O destacamento, o comandante e os criados de judeus prenderam Jesus, o amarraram e o levaram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote desse ano. Caifás era aquele que havia dado seu parecer aos judeus que convinha que um só homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Como esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote, ao passo que Pedro ficou fora à porta. O outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com a porteira e ela deixou Pedro entrar. A criada da portaria diz a Pedro: Não és tu também discípulo desse homem? Ele responde: Não sou. Como fizesse frio, os servos e os guardas haviam aceso uma fogueira e se aqueciam. Pedro estava com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre os discípulos e seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Falei publicamente ao mundo, ensinei sempre em sinagogas ou no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada disse às escondidas. Por que me interrogas? Interroga os que me ouviram falar, pois sabem o que lhes disse. Quando disse isso, um dos guardas presentes deu um tapa em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me a maldade. Mas se falei bem, por que me bates? Anás o enviou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava aquecendo-se. Perguntaram-lhe: Não és tu também discípulo dele? Ele o negou: Não sou. Replica-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi com ele no jardim? Novamente Pedro negou, e imediatamente o galo cantou. Levam então Jesus à casa de Caifás, ao palácio do governador. Era de manhã. Eles não entraram no palácio do governador para evitar contaminar-se, poderem comer a Páscoa.
Pilatos então saiu para onde estavam e lhe perguntou: de que acusais este homem? Responderam-lhe: se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos replicou-lhe: tomai-o e julgai-o segundo vossa legislação. Os judeus lhe disseram: não nos é permitido matar ninguém, para que se cumprisse o que Jesus havia dito, indicando de que morte iria morrer. Pilatos entrou de novo no palácio do governador, chamou Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isso por tua conta ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: como se eu fosse judeu, tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus servidores teriam lutado para que os judeus não me entregassem. Pois bem, meu reino não é daqui. Disse Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: é o que dizes. Eu sou rei. Para isso nasci. Para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Quem está a favor da verdade, escuta minha voz. Diz-lhe Pilatos: o que é verdade? Dito isso, saiu de novo onde estavam os judeus e lhes disse: não encontro nele culpa nenhuma. Mas é costume vosso que vos indute alguém pela Páscoa. Quereis que vos indute o rei dos judeus? Voltaram a gritar: esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos tomou Jesus e o mandou açoitar. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Revestiram-no com manto de púrpura, aproximaram-se dele e diziam: salve, rei dos judeus. E lhe davam um tapa. Pilatos saiu outra vez e lhe disse: vede, eu o trago aqui para que saibais que não encontro nele culpa alguma. Saiu então Jesus com a coroa de espinho e o manto de púrpura. Pilatos lhes disse: aqui tendes o homem. Quando os sumos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: crucificam, crucificam. Pilatos lhes diz: tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não encontro culpa nele. Os judeus lhe replicaram: nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou muito assustado. Entrou de novo no palácio do governador e disse a Jesus: de onde és? Jesus não lhe deu resposta. Diz-lhe Pilatos: não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus lhe respondeu: não terias poder contra mim se o céu não tivesse dado a ti. Por isso, aquele que me entrega é mais culpado. A partir daí, Pilatos procurava soltá-lo, ao passo que os judeus gritavam: se o solta, não és amigo de César. Quem se faz rei vai contra César. Ao ouvir isso, Pilatos levou Jesus para fora e o sentou no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era véspera da Páscoa ao meio-dia. Diz aos judeus: aí está o vosso rei. Eles gritaram: fora, fora, crucificam. Diz-lhe Pilatos: crucificarei vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes: não temos outro rei além de César. Então o entregou para que fosse crucificado. E o levaram. Jesus saiu carregando ele próprio a cruz para um lugar chamado Caveira, em hebraico, Gólgota. Aí o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandara escrever um letreiro e cravá-lo na cruz. O escrito dizia: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar de onde Jesus fora crucificado ficava perto da cidade. Além disso, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, e sim, ele disse: eu sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o escrito está. Quando crucificaram Jesus, os soldados pegaram sua roupa e a dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. Era uma túnica sem costura,
tecida de cima a baixo de uma peça só. Então disseram: não a rasguemos, vamos sorteá-la para ver com quem ficará. Assim se cumpriu o escrito: repartiram minhas vestes e sortearam minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a mãe e ao lado o discípulo predileto, diz à mãe: mulher, aí está o teu filho. Depois diz ao discípulo: aí está a tua mãe. Desse momento, o discípulo a levou para sua casa. Depois, Jesus, sabendo que tudo estava terminado, para que se cumprisse a escritura, diz: tenho sede. Havia aí um jarro cheio de vinagre. Embeberam uma esponja em vinagre e a prenderam num isopo e a aproximaram da sua boca. Jesus tomou o vinagre e disse: está acabado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era véspera do sábado, o mais solene de todos. Os judeus, para que os cadáveres não ficassem na cruz no sábado, pediram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e os descessem. Os soldados foram e quebraram as pernas dos dois crucificados com ele. Ao chegar a Jesus, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe abriu o lado com um golpe de lança. Imediatamente jorrou sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é fidedigno. Sabe que diz a verdade, para que creiais. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: não lhe quebrareis nenhum osso. E outra Escritura diz: contemplaram aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo clandestino de Jesus por medo dos judeus, pediu permissão a Pilatos para levar o cadáver de Jesus. Pilatos o concedeu. Ele foi e levou o cadáver. Foi também Nicodemos, aquele que o visitara certa ocasião à noite, levando 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Pegaram o cadáver de Jesus, o envolveram em panos de linho com os perfumes, como é costume enterrar entre os judeus. No lugar onde fora crucificado havia um jardim, e nele um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido sepultado. Como fosse véspera da festa judaica e como o sepulcro estivesse próximo, aí colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje é um dia de profundo silêncio. Dia de jejum, abstinência, dia de zelo pela oração. Dia de reflexão pelas dores da paixão e morte de Jesus. Hoje nos é apresentado o Evangelho de João, que fora testemunha ocular. Estava com Maria, Maria Madalena e outras mulheres pecadores naquele momento. Ele narra a paixão, apresentando a prisão, o julgamento, a condenação e a morte de Jesus. Gostaria hoje de refletir algumas palavras transmitidas por Jesus. Durante a sua prisão, quando o procuravam, ele disse: eu vos disse que sou eu. Mas se me procurais, deixai estes ir embora. Inicia-se a ação de entrega pelos seus. Ao pedir a Pedro que guardasse a espada, pronuncia: não vou beber a taça que o Pai me ofereceu, remetendo ao caminho do que queria e do que seria derramado na cruz. Já diante de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus expressa: falei publicamente ao mundo. Ele disse: não falei às escondidas. Logo, Jesus fala: se falei mal, mostra-me a maldade. Se falei bem, por que me bates? A sua defesa, como princípio de justiça, daquele que falou às claras, sem más intenções, mas que incomodava aquelas autoridades da época. Queridos irmãos, não se apropriou de nenhum reinado ou poder terreno. Ao ser colocado diante de Pilatos, que o interroga como réu, pergunta-lhe:
E Jesus, se ele era o rei dos judeus, e ele responde, tu o dizes. Jesus apresenta, meu reino não é deste mundo. Se fossem meus servidores, teriam lutado para que os judeus não me entregassem. De fato, ninguém agiu em sua defesa. Ninguém aproximou-se para ajudá-lo. Sua hora já estava chegando. Já tinha chegado. Jesus diz a Pilatos, quem está a favor da verdade, escuta a minha voz. E essa voz do Senhor ressoa até hoje e deve estar presente sempre em nossas vidas, sempre mais. Queridos irmãos, logo em seguida Jesus silencia e conclui apenas que o poder do céu era capaz, somente este poder, de desfazer o que estava sendo destinado. Por fim, Jesus, ele diz, tenho sede, tudo está acabado, consumado. É a sede do que estava previsto na Escritura, do cálice que haveria de beber, daquele que pede para beber e não lhe dão água. Desta sorte, não lhe é oferecido aquilo que merecia. Sua morte se sequencia, sua entrega total se dá, sua paixão é conferida. O sopro da vida é entregue nas mãos do Pai com o seu Espírito. Seu grito manifesta-se na glória do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, ao oferecer este dia para o Senhor, na oração, como herói em nossas vidas, como herói de nosso tempo, que possamos desejar, pedir a Deus que nos encontre, que nos coloque à disposição do Senhor e juntos silenciarmos um pouco mais hoje, silenciarmos no Senhor, nos colocar diante dele como favoráveis condutores da vida. É um dia de tristeza, é um dia de lembrança, é um dia de reflexão. Também rezo pelos irmãos que hoje, neste dia, celebram a vida. Gleice, esposa de Robson, Araújo, esposo de Marília, Guilherme e Cristian, Fátima Genuíno, Ellen Rose, pedindo a Mãe Rainha, a Senhora, 3 vezes admirável, que chorou aos pés da cruz, até o fim esteve com o seu Filho, que nos encha de luz, proteção e paz. Na cruz do Calvário ele expirou. E possamos dizer, Senhor, tende piedade de nós. Oremos, olhai com amor, ó Pai, esta nossa família, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que tenhamos um dia de reflexão, de luz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Cristo Jesus na Santa Cruz.